noite, pessoal! Boa noite, sejam muito bem-vindos ao nosso segundo dia da Semana de Psicanálise e Família. Vamos lá então? Bora? Vamos começar? O pessoal aí tá chegando. Boa noite. Sejam bem-vindos. Boa noite, gente. Bem-vindos aí a mais uma live. Vou guardar aqui alguns segundos para o pessoal ir chegando. Sejam bem-vindos. E vamos lá, bora! Boa noite, Maria Odete. Boa noite, acho que é a Naila, né? Tá só a Nay aqui. Boa noite. Vamos chegando. Vamos aí se preparando para mais uma noite para a gente falar do quê? Psicanálise, né, gente? Ô, assunto gostoso. Boa noite, Laura, Paulo, Ana Carolina. E é isso mesmo. Boa noite, Naila. Boa noite quem tá chegando. Boa noite, Sheila. Agradecer a todos vocês aqui pela presença. Que gostoso, né, gente? Que delícia a gente estar aqui, tá se encontrando. Sejam todos bem-vindos. Bora comunicar aí, quem vocês já sabem, né, que estava aqui esperando para entrar. Bora mandar, compartilha aí pro pessoal já ir chegando e a gente poder realmente dar início à nossa noite. Boa noite, Mari. Boa noite, gente. Queria aproveitar, né, enquanto o pessoal aí tá chegando, para agradecer, gente. Eu sempre vou ficar agradecendo. Porque, gente, que incrível, né, que foi a nossa noite de ontem. A gente teve muita troca, né, uma coisa muito, bastante conhecimento mesmo para ser passado ali naquela uma hora, né, que a gente acabou conversando. E a repercussão foi, assim, muito grande. Eu adorei ver vocês marcando nos stories, né? Que gostoso, marcando nos stories. Teve gente que já até fez conteúdo com o que tinha visto na live, já assistiu a live e já fez conteúdo para publicar no Instagram. Então, é gostoso, assim, de ver quando vocês realmente estão, assim, interessados, né? Que vocês estão envolvidos. E isso dá um gás muito grande pra gente continuar aqui nesses outros dias. E tem que ter energia, gente, porque no primeiro dia às vezes está empolgado, no segundo e terceiro tem que manter. Vamos lá, vamos manter a gente poder se encontrar e aprofundar aí esses conhecimentos. Boa noite, Roberta. Muito boa noite aí, o pessoal tá chegando. E lembrando, né, por que nós estamos fazendo essa semana de psicanálise e família? Qual que é o nosso objetivo? Os temas centrais que a gente vai trabalhar são as repercussões que a família exerce na nossa vida adulta, as influências que a família tem sobre o indivíduo e como que estão as relações familiares na atualidade, certo? Então aí essa é a proposta. A ideia é que você se imagine no futuro, terminando esses 3 encontros, imagine, consiga se visualizar com muito mais conhecimento e se sentindo mais preparado para poder trabalhar, para poder entender a teoria, para, claro, depois colocar isso em prática, que esse é o nosso objetivo final sempre. Então, esse é o nosso foco, né? Se visualize aí, se mantenha firme nesses dias, porque ao final, a ideia é que você tenha esse conteúdo com muito mais propriedade, que você consiga entender muito mais essas questões. Então esse é o foco da gente estar aqui esses 3 dias de live, até porque isso normalmente não se tem tanta profundidade na faculdade, né? Eu acho que falta muita coisa ainda e aqui a gente pode complementar isso, certo? Bom, dizer para vocês, né, acho que a maioria que me conhece, mas caso, né, o pessoal com a divulgação chegue alguém que não me conhece, eu sou a psicóloga Caroline Trevisan, sou formada como psicóloga há mais de 7 anos, dou aula em universidade para um curso de psicologia há mais de 2 anos e também trabalhei no projeto social há mais de 5 anos com famílias, então nesse projeto eu atendi muitas famílias, atuo na clínica atendendo também
várias famílias aí por meio de vários contextos diferentes. E o nosso foco, então, né, é dar sequência a esses 3 dias. E vamos recapitular um pouco daquilo que a gente falou ontem, né? Nós conversamos ontem a respeito das influências que a família exerce no indivíduo. E aí, quem lembra, hein? Quem que tá anotando? Quero saber quem que tá anotando. A gente falou sobre psicanálise, qual que era o objetivo da psicanálise, o que caracteriza a psicanálise. A gente falou sobre família, uma definição contemporânea de família. A gente falou sobre as influências que a família exerce sobre o indivíduo, e aí a gente listou, né, algumas coisas assim que dá para perceber bem diretamente como influencia. Falamos sobre os combinados que a gente estabelece no nosso grupo familiar, que são inconscientes, esses contratos, esses acordos que a gente estabelece, que a gente não percebe, mas que influenciam as nossas ações. A gente falou sobre a questão da família passar os valores, né, passar ali as regras, sobre como as pessoas que a gente convive servem pra gente de modelo, né, como a gente deve ser, a gente acaba adquirindo uma série de características dessas pessoas, que a gente se identifica com elas. Então, a gente falou sobre várias questões, o nome, a importância do nome, que cada um ocupa uma posição na família, e que essa posição diz muito a respeito de como esse sujeito vai agir no seu meio social. Então, só para retomar que a gente falou sobre todas essas questões ontem, e hoje o nosso foco vai ser falar sobre as repercussões que a família oferece na vida adulta. E aí, gente, claro, sempre vou fazer um adendo para vocês de que a gente tem que olhar qual é esta família. Quando eu falo de família, das repercussões, nunca serão as mesmas para todo o contexto. A gente sempre vai avaliar caso a caso quais são essas repercussões, né, e como aquela família especial ali, ela se constitui. Então, acho que o pessoal já está chegando, né, já retomamos essas questões e acho que dá pra gente começar, né, bora, porque temos bastante coisa para conversar. E o norte, né, da nossa conversa, vou começar falando com vocês pensando em uma relação conjugal, tá? Claro que as influências na vida adulta, gente, elas podem ser várias, inclusive até mesmo na escolha profissional. Eu comecei a falar um pouco para vocês ontem sobre a questão da escolha profissional, que às vezes se escolhe porque existe uma profissão já na família, esse sujeito acaba seguindo aquela tradição. Então, uma família, de repente, com médicos, né? São vários médicos, os pais são médicos, os filhos médicos e assim por diante. Então, claro que a família pode influenciar muito na questão da escolha profissional, em outras coisas da sua vida, mas, né, não dá para falar de tudo. O foco que eu trouxe para vocês hoje é a gente pensar nas influências para a relação conjugal. Estou falando do casamento, mas não precisa ser necessariamente um modelo de casamento estruturado, né, ali, registrado em cartório. Vamos pensar numa relação conjugal adulta e a relação entre pais e filhos, certo? Então, nós vamos falar um pouquinho de como que a família de origem influencia para essa vivência em família que a gente vai ter depois do momento em que a gente se torna adulto, certo? Então, vamos lá. Vamos pensar o seguinte, né? Quando a gente está falando de casamento, o que a gente está dizendo é que são duas pessoas que têm ali a sua individualidade, as suas características, e o que vai acontecer? Quando elas resolvem se unir nessa relação, o que nós dizemos é que se forma um terceiro. O que é isso? Vamos pensar o seguinte, quando a gente está em conjunto numa relação conjugal, não somos só a somatória, né? O todo é maior do que a soma das partes. Não é só a somatória de um e a somatória do outro. O que vai acontecer é que nós vamos constituir uma maneira própria nossa de casal. É como se fosse um terceiro, ou seja, um campo inconsciente. Nós não nos damos conta de tudo que acontece nessa relação, mas que diz respeito ao casal, àqueles dois em conjunto. Isso vai ser diferente. Não é só eu pegar, por exemplo, as tradições da minha família e pegar as tradições da família do outro e a gente juntar. Não, só por esse exemplo vocês já imaginam. Enquanto casal, o que nós vamos fazer? Nós vamos constituir uma tradição nova do casal em conjunto. Algumas coisas das famílias de origem vão se manter e outras não. A gente vai constituir algo novo. Então, quando a gente pensa na questão desse casal, nós vamos ter que
compor essa unidade. Nós vamos formar, construir esses membros dessa relação, vão construir essa unidade, aquilo que compõe aquele conjunto, né? Que é a característica daquelas duas pessoas ali que estão se relacionando. E é um processo, gente, uma formação. Então, é um processo que nos leva a chegar a esse momento em que a gente tem essas características definidas ali com relação ao casal. E com relação a essa escolha do parceiro, vamos pensar que existem várias questões que influenciam. E aí a gente já torna a família de origem, né? Já dá pra gente observar. Tem motivos conscientes e inconscientes para a gente estar se relacionando com alguém. Quando a gente fala de motivos conscientes, é aquilo que é o mais óbvio pra gente, aquilo que a gente consegue pensar, dar nome, que é o quê? A questão de repente, a gente ter gostos parecidos, a gente gosta das mesmas coisas, a gente tem hábitos semelhantes, então, ambos gostam de, sei lá, cuidar da saúde, fazer exercícios, né? A gente gosta muito de viajar, então a gente tem essas características parecidas. Isso, aquilo que é similar, né, que a gente já identifica no outro como parecido, isso é o mais óbvio, é o mais fácil da gente conseguir observar na gente conscientemente, ou seja, está no campo da consciência, a gente consegue pensar sobre e dizer, e isso influencia a nossa ação para a escolha desse parceiro. Porém, né, isso é só um componente, é um dos aspectos. A gente também escolhe um parceiro por questões inconscientes. Inconscientes, mais uma vez, significa que estão fora do campo da consciência. Ou seja, você não sabe delas. Você não consegue pensar sobre elas. Elas não são claras para você. Mas elas influenciam a sua escolha para este parceiro específico e não para outro. E aí começam a entrar as questões familiares que podem influenciar para a gente estar escolhendo essa pessoa e não outra para estar com a gente. Vamos pensar que a questão é até uma questão romantizada muitas vezes, a ideia do relacionamento conjugal, né? E aí, gente, que músicas, poemas, né? Histórias, quantas a gente vê, né? Daquele amor, aquela coisa, né? Maravilhosa. E o outro, quais são as músicas, né? Que a outra metade da laranja, é o outro que vai me completar. A gente se relaciona muito com o outro com essa questão de que o outro vai vir e vai completar alguma coisa que está faltando, ou que o outro vai vir e vai, né, fornecer tudo aquilo que eu preciso para ser feliz. Gente, que idealizado, não? Quem tem relacionamento aí, né, você deve saber, se o seu já foi frustrado, você tá sozinho agora, você já deve saber que as coisas não são tão simples assim e que nem o outro vai vir e simplesmente completar aquilo que falta para você e vai te suprir em todas as necessidades. Então, isso é uma questão, assim, social, mas que muitas vezes influencia a gente coloca essa expectativa, né? Que é mais do que o começo de um relacionamento, pra gente idealizar o outro. E aí, às vezes a gente, olha, dos motivos, às vezes, pra gente escolher um parceiro, é assim, você tem uma coisa, uma característica que você queria desenvolver em você, mas que você não consegue, ou que você queria ter, né? Mas, enfim, você não tem. E você olha pro outro e aí o outro tem. Você fala, né, eu não consegui, mas ele conseguiu. Estarei com ele. E aí é aquilo que te falta, né? É aquela sensação que o outro vai vir e vai completar o que tá faltando. E é claro, né? Vocês estão se unindo, como eu disse, você forma um terceiro, que é a junção desses dois. Mas não é uma coisa assim tão tranquila, feliz, né, amorosa, estamos aqui, ai, que lindo, né, coração, de que vai ser tudo maravilhoso sempre, porque não vai. É esse processo de construção. E é engraçado, né, porque às vezes, quem aí já terminou relacionamento ou conhece pessoas que terminaram, às vezes o motivo que fez com que a pessoa se relacionasse, aquilo que era o motivo principal para se relacionar com o outro, no final do relacionamento se torna um motivo de maior ódio ao parceiro, né? Então isso também é uma coisa que acontece. Aquilo que de início te atraiu muito, de repente, ao longo do tempo, às vezes você acha que aquilo iria te completar, mas é tão diferente de você que você acaba não conseguindo tolerar e acaba se separando. Então todas essas questões, elas estão presentes quando a gente está
falando dessa escolha no relacionamento e essa repercussão que a família tem para a vida adulta. Por quê? Quando eu falo da completude, eu não estou falando só de alguma característica, de alguma qualidade que a gente gostaria de ter, de algum jeito de ser que a gente gostaria também de ter e o outro tem, a gente, né, fica junto como se fosse para se completar, mas também que muitas vezes a gente busca um parceiro visando suprir alguma falta que a gente teve nesse relacionamento familiar anterior. Tá? Então, claro, né? Quando eu falo, a tendência é sempre da gente ficar olhando pra gente. Sempre falo, gente, não se desesperem, né? Não se desesperem. Tente ouvir a teoria, entender, né? Olhe em outros contextos primeiro, senão você começa a se perseguir. Então, não se desespere. Vamos primeiro pensar em contextos gerais. De quantas vezes, às vezes, né, teve uma relação ali em que a pessoa não teve tanto carinho, tanto cuidado, tanta atenção dos pais, ou quem representasse a função de pais, às vezes não é o pai e mãe biológico, mas quem representou a função. Faltava alguma coisa. E aí o parceiro pensa assim, né? Olha, eu quero este outro porque este outro pode suprir essa falta que eu tive lá atrás. Se eu não tive quem me cuidasse lá atrás, esta pessoa sim vai cuidar de mim, essa pessoa sim se importa comigo. E claro que a pessoa não necessariamente, conscientemente, ela pense isso. Esse vai suprir o que ficou faltando lá na minha vida, desde as minhas relações familiares. Não, é inconsciente, ela não se dá conta de tudo. Mas isso influencia. Características desse parceiro, né, que eu identifico e que eu entendo que agora elas podem suprir aquilo que faltava na minha vida familiar, quando, né, desde a minha infância. Então, observem, né, que essas questões se relacionam com a nossa vida familiar anterior à construção desse novo vínculo e dessa possível nova família por meio dessa relação conjugal. E isso são coisas assim, que, como eu disse, as pessoas não se dão conta, mas que influenciam as suas escolhas. Outra forma que a família ela pode influenciar nas nossas escolhas e na nossa forma de se relacionar com o outro. É comum que a gente observe níveis assim de dependência, por exemplo, independência semelhantes entre aqueles membros do casal. Quando eu falo dependência, independência, estou falando de repente uma relação em que a gente viva mais misturado, que não fique tão claro quem é um, quem que é o outro, né? Que não esteja tão definido quais são as características de um parceiro e quais são as do outro. E fica tudo misturado, são relações que às vezes não tem muito limite. Quais são esses limites? Do que eu de repente quero fazer, eu gosto de coisas que meu parceiro não gosta, eu vou preservar essas coisas. Ou tem campos da minha vida que esse parceiro ele não vai necessariamente participar. E essa forma de relação, né, de ser mais dependente ou independente, né, o quanto que eu preciso estar com esse outro de repente o tempo todo ou não, o quanto que eu tolero que esse outro tenha outras relações fora da relação conjugal. Eu tô falando relações no geral, não tô nem falando de ter outra relação no sentido amoroso, não. Mas até mesmo de amigos, de convívio com outras pessoas. Em geral, se tem um nível parecido e essas coisas não são claras. A gente não diz elas, né? Quanto que aí você, né, deixa, quanto que nós vamos ficar mais próximos ou não. Não sei se vocês conhecem, mas tem casais que eles ficam juntos o tempo todo, trabalham juntos, ficam juntos o tempo todo, né? Um não pode, de repente, ter uma amizade longe que fique um tempo afastado. Isso não é permitido dentro dessa relação. Em geral, essas características, elas já vão trazer reflexos da relação que a gente teve lá atrás. E que aí a gente acaba trazendo isso para a nossa relação atual também, enquanto casal. Então, essas são algumas coisas. Outra coisa que acontece é a possibilidade de ocorrer uma repetição familiar. O que significa isso? Os casos, vou dar um exemplo para vocês, porque eu vi isso acontecer muitas vezes. Nós temos lá uma família em que os pais, né, de repente temos lá uma mulher que está lá com um parceiro, e esse parceiro, seja pai biológico ou não dessa pessoa, né, mas esse parceiro agride a mulher. E aí, vamos lá pensar que temos filhas adolescentes. Temos lá uma menina adolescente que vê aquele relacionamento e se incomoda muito, porque claramente é algo que desestrutura muito a família, que abala muito a nossa emocional, a gente estar num contexto abusivo de violência. E aí essa menina faz o quê?
essa menina quer sair da casa desses pais, porque ela não aguenta mais ver essa violência acontecendo, ver que a mãe de repente não consegue tomar uma atitude para sair dessa situação. O que ela faz? Ela começa a se relacionar com alguém, certo? Adolescência, a gente está descobrindo, né, a nossa vida sexual, inclusive, e ela conhece alguém. O que acontece, tá? Eu vou dar um exemplo que acontece muitas vezes, que eu já vi frequentemente. Ela arruma um parceiro mais velho, em geral não é exatamente da mesma idade, é um pouco mais velho, e aí ela começa a se relacionar. No começo do relacionamento, como que é, gente? Tudo são flores, né? Tudo uma maravilha, o outro só tem qualidades, né? E a gente só enxerga as qualidades. É aquela sensação mesmo que o outro vai vir e vai completar. E aí essa menina que tá naquele contexto em que ela tá se sentindo tão prejudicada, né? Que ela tá vendo ali a família, a mãe sofrendo aquela violência, ela olha ali para aquela possibilidade daquele relacionamento e, poxa, né? É a oportunidade que eu tenho. Tá no começo do relacionamento e aí, né? Aquilo, as mil maravilhas. Vamos lá, vamos ficar juntos, você vai ficar melhor comigo. E aí, às vezes, ela engravida, ela entra nesse relacionamento e o que acontece? Parecia tudo as mil maravilhas, mas quando ela de fato inicia essa vida amorosa, acaba ali, né, ou morando junto, enfim, mas saindo da casa dos pais para ficar com esse parceiro, ela acaba sendo abusada também por esse parceiro, que parecia que era o que ia completar, que era o que ia oferecer uma vida diferente, mas não. Aí, às vezes, ela já nesse meio tempo, até descobrir isso, perceber, se dar conta, ela já engravidou, ela tá adolescente, ela para de estudar, porque ela precisa cuidar ali da criança. Muitas sentem vergonha também de ir para a escola grávidas. E aí, é claro, entra naquele ciclo, certo? Porque ela não tem trabalho, ela não tem estudo. Como que ela vai sair daquele relacionamento abusivo se ela depende desse parceiro? Então, o que acontece muitas vezes é uma repetição dos modelos familiares. Então, a família vai influenciar nesse sentido na nossa vida adulta. Porque sem perceber, esse caso é claro, né? Dá para ver claramente uma repetição da história conjugal dos pais na história conjugal dos filhos. Só que tem muitas questões que não são tão óbvias assim, que são, por exemplo, pense no relacionamento conjugal dos pais, quem serviu de modelo, né, para esse sujeito dentro da família. Tem ali, de repente, um que é um pouco mais ativo, que de repente é o que é mais irritado, que de repente ele tem um poder de decisão maior dentro dessa família, e o outro que é um pouco mais passivo, né, que não tem tanto poder de decisão assim, né, que é aquele que acaba relevando mais, abrindo mão mais vezes. Então, um mais ativo e um outro um pouco mais passivo. O que acontece é que, às vezes, o que se vê, né, você vê e, de repente, você vê aquele passivo, né, você fala, sei lá, a mulher, não necessariamente que a mulher tem que ser o passivo, tá? Não tô associando a gênero, mas vou usar isso como exemplo. A mulher que de repente, né, cede muito ao marido, o marido que manda, ela não consegue tomar alguma postura diferente. E o que vai acontecer? Temos lá de repente uma filha que vai se casar e olha, eu não quero passar pelo que minha mãe passou. Aí são as influências da família. Por quê? A família, ela se torna referência de qualquer forma, seja do que eu quero ou do que eu não quero seguir. Ainda que eu queira fazer o oposto. Você quer fazer o oposto do quê? Da referência que você teve, que foi a sua família. E aí, ela vai, né, de repente entra num relacionamento e às vezes o que acontece é uma mudança assim, de que ela se torna aquele ativo da relação, né, diferente da mãe e o outro passivo, mas mudou-se o gênero de quem ocupa esse papel, mas não houve uma divisão mais igualitária, talvez um companheirismo maior, uma proximidade maior entre essas pessoas. Então, na verdade, você está repetindo o mesmo modelo. Você só mudou quem ocupa cada papel, né? Mas você tá repetindo a mesma coisa. De repente, você é aquele que, né, viu ali a mãe que acabava cedendo muito, você é aquele que força o parceiro a que ele nunca tem opinião. É só você que tem que ter opinião e ele sempre tem que ceder. Então, é meio que trocado, mas é a mesma coisa. E a gente muitas vezes não percebe. A gente vai se dar conta que a gente está repetindo um padrão familiar depois de um tempo, analisando, observando, fazendo esse autoexercício mesmo de reflexão, e às vezes até tendo problemas mesmo no relacionamento, para a gente começar a identificar que essas repetições familiares, elas estão acontecendo. Então,
A família, ela influencia nesse sentido também na nossa vida adulta, quando a gente pensa na nossa relação conjugal, né? Ela vai influenciar muito nesse caminho. E aí, né, a gente tem que observar uma outra coisa, que é a dificuldade de separação que esse casal ele vai apresentar com relação à família dele de origem. Aí é outro ponto que eu acho que é um dos que mais saltam assim aos nossos olhos quando a gente vai observar algum relacionamento. Vamos pensar, eu anotei aqui, né? Tô anotando frases, né? Ontem eu anotei uma, depois o pessoal até postou. Hoje eu anotei a seguinte aqui, né? Que me veio aqui refletindo sobre as anotações que eu ia dizer pra vocês. Tornar-se eu antes de se tornar casal. O que significa isso? Significa que, primeiro, se você quer constituir essa vida conjugal, o ideal era que você consiga se tornar você mesmo. Ou seja, você consiga se tornar uma pessoa que não é mais o filho dependente dos pais, aquele que quer atender essas expectativas dos pais, mas que você consiga agora se definir, perceber, né, quem você é, quais são os seus gostos, o que você vai atender frente às demandas dessa família, o que você não vai, e que você quer fazer simplesmente porque você é diferente deles. Né? Você ama, você preserva, ok, algumas coisas que são desse grupo você mantém, mas outras você vai fazer diferente porque é o seu jeito. E se libertar desses padrões, dessas expectativas que os pais colocam, se permitir não ser mais filho e agora você se tornar o adulto, isso é um processo difícil de construção e que a gente tem que estar ali sempre procurando realizar no sentido de você se diferenciar. O que significa isso? Você conseguir separar o que é da sua família e aquilo que é seu. Quem é você? E veja, quando a gente está falando disso, inclusive nesse sentido de independência mesmo. Né? Não dependo mais emocionalmente desses pais. Claro que os pais eles vão ter um papel importante, mas eu não dependo de todo momento precisar dessa aprovação dos pais, precisar que eles estejam presentes, precisar que eles norteiem o que você tem que fazer. Você mesmo consegue fazer isso. Por quê? Porque se você não faz isso, o que vai acontecer? Você vai querer começar uma vida conjugal e a vida conjugal ela vai exigir da gente esse processo de afastamento dos pais da nossa família de origem, porque a gente começa a se afastar, ter ali uma independência para poder construir uma nova unidade, que vai ser esse casal. Então a gente tem que passar por esse processo de separar-se desses pais para poder agora se aproximar desse parceiro e constituir isso que vai ser novo, que vai ser nosso. Porque senão esse sujeito ele fica querendo fazer tudo conforme a família diz que tem que ser. E como que isso se constitui uma coisa nova? Se eu não dou espaço para me abrir para o novo e para construir algo junto com esse parceiro. Percebe que vai ter problemas? Os problemas eles vão aparecer nesse relacionamento conjugal. E aí, muitas vezes, o que acontece é essa família de origem interferindo muito na relação desse casal. E aí não tem limites, não tem fronteiras definidas. Não tem um espaço independente, aqui você não entra e a família não vai se meter. Não, porque tá tudo misturado. E isso indica o quê? Indica que nós já tivemos na nossa vida familiar um modelo de relação que é muito misturado, em que as pessoas não têm claro para elas mesmas o que é o papel de cada um, o que é a característica de cada um e que a gente precisa respeitar esse espaço. Veja, quando a gente diz isso, a gente está dizendo que isso é um modelo, é uma forma de se relacionar que a gente aprendeu na nossa vida familiar. E isso vai influenciar nas outras relações que a gente vai ter. Vou dizer um exemplo para vocês. Tem situações em que às vezes a pessoa, né, de repente, ela vai, sei lá, um homem aí que vai jogar futebol com os amigos, tá? Tô falando uma pessoa extrema, né, que só joga futebol todo o tempo. Não é isso. Tô falando uma situação aí que acontece, não é? É um hobby. A pessoa vai lá e joga futebol. Aí, essa mulher que de repente, né, vivia muito grudada com esses pais, que para ela foi muito difícil sair de casa, né, que tá sempre em contato com esses pais, olha esse marido indo jogar futebol e a sensação dela é que ele tá abandonando ela. Por quê, né? Porque ela aprendeu que
Quem gosta vive junto grudado, não tem o seu próprio espaço. E é isso que vai repercutir nessa forma de relação que ela aprendeu, que foi transmitido para ela. Ela não pensa nisso, mas isso foi transmitido, inconscientemente passado para ela. E ela vai exigir é o jeito que ela sabe para se relacionar nas outras vivências, com outras pessoas. E no caso aqui a gente está falando da relação conjugal. Então, o sujeito ele tá querendo ter um passo ali de autonomia, né, de alteridade. O que significa isso? De ter coisas que são dele, a gente respeita o dele, apesar de a gente estar em um casal, vão ter coisas que cada um vai ter separado e cada um tem que ter esse espaço. A pessoa já associa que ter aquele espaço significa não gostar dela. E isso vai causar dificuldades no relacionamento também. Porque aí acontece o que, gente? Vem as brigas, não é? Né? Que aí tem um que quer sair, o outro que não quer, e aí um que às vezes se sente sufocado, não tem o seu espaço, e o outro que se sente abandonado, rejeitado. E isso, gente, é o que as pessoas vivem, tá? Talvez não seja o seu caso, mas é o que muitas relações acabam passando. E aí essa pessoa trazendo essa família de origem para vir e para interferir. Então o que acontece? Quando você tem essa dificuldade de deixar esse lugar de filho para ocupar agora esse lugar de ser adulto, de ter responsabilidades, de aprender a lidar com os seus próprios sentimentos, sem ter que demandar da família o tempo todo, sem sentir que tem que atender a expectativa o tempo todo. Se você tem dificuldade de passar por esse processo, isso vai repercutir nessa relação conjugal. Porque aí você vai sempre estar trazendo essas questões da família, de origem, para essa relação de agora. E essa relação de agora, ela tem que ser construída com coisas que sejam do casal e não somente de um que tem que vir e prevalecer. Então, só por isso já dá para observar. E quanto mais dificuldade a gente tem nesse processo, né, de conseguir realmente se desprender desse papel de filhos, mais dificuldade a gente vai ter para constituir essa relação conjugal. Porque aí eu sempre estou querendo atender aquilo daquela família, que a família exige de mim, e eu não consigo atender aquilo que essa relação nova vai construir, né? Então, só por isso, já entendem, né? Já entendam aí. Motivos para eu escolher um parceiro. Muitas vezes eu vou ter uma repetição dos modelos de relacionamento que eu vi dos pais. Eu vou repetir isso na minha relação conjugal. Por mais que eu diga que eu quero fazer o oposto, tá? Por mais que, né, eu quero fazer o oposto, mas, né, quando você percebe, você já tá reproduzindo a mesma coisa. Então, o ideal é que a gente possa sempre fazer esse processo de analisar e de entender essas questões da gente, porque aí fica mais fácil a gente conseguir entender o que se constitui da relação do casal depois. E esse da gente, como eu disse, nunca é só nosso, né? Envolve a família, envolve toda essa nossa história, que repercute nas outras relações que a gente vai estabelecer. Bom, esse casal, então, ele vai ter que negociar algumas tradições, vamos pensar que ele vai ter que verificar, né, algumas coisas da família de origem e algumas coisas de um membro e do outro vão ter que ser negociadas, né? Eu estava assistindo um vídeo de uma pessoa que eu sigo no YouTube e ela estava contando uma experiência dela do casamento. E era uma experiência o quê? De uma garrafa d'água. Isso é a coisa mais simples para vocês, mas lembra, psicanálise nunca olha só o que está claro. Psicanálise olha para o significado que está por trás, certo? Então, prestem atenção nesse exemplo. Ela disse o seguinte, que na casa dela, eles tinham o hábito de cada membro da família ter a sua garrafa de água, que podia beber no bico. E eles deixavam mais 2 garrafas, que eram garrafas que se alguém viesse na casa, né, ninguém tinha tomado, não tinha risco, a pessoa poderia tomar e se oferecer água para os demais. Quando ela casou, o que aconteceu? Ela comprou uma garrafa, né, toda especial, para ser a garrafa dela e colocou na geladeira. E aí, esse marido, que não, na família dele, não se tinha o hábito de cada um ter a sua garrafa. Só tinha essas garrafas que todo mundo consumia, então todo mundo tomava no copo. Esse marido chegou e foi tomar a garrafa, né, pra ela é aquilo. Pra ela o normal é cada um ter a sua garrafa. Pra ele o normal é cada um, né, beber no seu copo e ninguém beber no bico. Ela pegou, né, e viu ele querendo tomar, ó, fulano, não toma, né, que essa é a minha garrafa. E ela falou assim, que a expressão dele, mas, né, como assim, a sua garrafa? Ah, é a minha garrafa, né, que tem a minha garrafa, né, essa que eu bebo no bico. Mas como assim, né, beber no bico, a gente vai servir para as pessoas?
Não, fulano, mas se você for servir para as pessoas, tem aquelas outras duas, que era o que ela fazia na casa dela, de origem. Tem aquelas duas, né? A gente serve aquelas, essa é a minha. Gente, ocorreu um atrito por causa disso. E ela contando, né? Contou que assim, isso, né? No começo do relacionamento, especialmente, você tem que fazer acordos por coisas pequenas. Mas essas coisas pequenas simbolizam outra coisa maior. Simbolizam o quê? Simbolizam que, de repente, uma família, a gente é um pouco mais flexível, né? A gente deixa ali, a gente se organiza de um jeito que cada um bebe lá a garrafa no bico, cada um tem o seu espaço, cada um bebe a sua garrafa, né? E tá tudo bem, e também tem um lugar para as visitas, quem chegar e for tomar não tem problema. E uma outra família que o combinado é um pouco mais rígido. Ó, não tem isso, né? Todo mundo tem que beber no copo. Que história é essa, né? Coisa mais... que não é uma coisa prazerosa, né? Ó, beber no bico. Que é isso? Vai beber no copo? Perceba que isso diz respeito das tradições de cada família. E aí esse casal agora tem que olhar para as tradições um do outro e chegar a uma tradição que vai ser deles. Inclusive, talvez fazer alguma coisa que seja diferente, sei lá, né? No caso, eles acabaram todo mundo. No caso, o marido, no fim das contas, acabou comprando uma garrafa para ele. Que bom, né? Que deu certo, eles conseguiram se entender. Independente do que fosse a escolha, né? Qual a ação, no fim deu certo, né? Ó, a Erika tá falando que eu tomava leite desnatado e uma integral. Decidimos comprar o semi-desnatado, ótimo. A Sheila que a minha garrafa não. Então, gente, veja, no fim, né? Aí ele teve a dele. E ela brinca que um dia ela viu ele bebendo da dela. Quer dizer, vejam, né, que isso foi um acordo que o casal precisou fazer. E aí é que é o ponto. O que é isso? Simbolicamente, o que nós estamos dizendo é que em cada família existia uma tradição, um combinado, e que agora a gente vai ter que estabelecer juntos qual vai ser o nosso. E que não vai dar para preservar tudo da família de origem. E talvez a gente faça de um jeito novo, como o leite aqui semi-desnatado, né? É um jeito novo, não é nem só de um, nem só do outro. A gente transforma, né? Isso é um bom meio termo. E a gente vai transformando. Então, as relações, elas vão envolver a repercussão da família na vida adulta, em tudo isso. Porque fica enraizado dentro da gente. Aquilo é a referência, aquilo passa a ser o normal, né? A ponto do outro falar, mas gente, garrafa? Como assim essa garrafa? Que é tão fora da realidade que ele nem sabe colocar. Então, na vida adulta, em termos de relação conjugal, tô citando alguns exemplos, tá? Dá pra ter muito mais coisas. Se você for avaliar, você encontra muito mais coisa, mas é só pra vocês terem um panorama, que já influencia as nossas ações, né? A Erika falou aqui, ó, são acordos, mas até hoje eu peço pra ele tomar o desnatado e ele me pede pra tomar a integral. Ai, gente, mas né? São coisas que a gente fica tendo que ajustar uma vida toda. E é assim mesmo. É esse processo de estar integrando ali o que é da família de cada um. Agora, temos uma nova mudança, que é qual? Vamos imaginar que esse casal chegou num acordo. Temos lá o leite semi-desnatado, né? Temos lá a garrafa, que cada um tem a sua. A gente tem esses acordos. Enquanto casal, enquanto esse terceiro que tem esses dois aí diferentes que estão formando agora uma unidade com características próprias que são do casal, desta relação. O que vai acontecer? Chegamos num acordo. Eu tô falando, gente, numa trajetória linear, mas a vida nem sempre é linear. E nem sempre segue essa sequência. Mas vamos seguir, né, por ela, porque é um dos caminhos que a gente tem aqui para fazer. E eu vou seguir por ele. Temos lá, então, esse casal e depois uma relação em que esse casal, de repente, resolve ter filhos. E aí eles fizeram acordos com relação a essa maneira deles se relacionarem enquanto casal. Porém, a chegada desse filho envolve uma outra mudança, uma nova forma de reorganização. Agora, esse casal vai ter que lidar com as questões de se tornar pai, de se tornar mãe e de lidar com um terceiro nesta relação. Não vai ser mais somente esses dois. Tem um terceiro que vai chegar e que vai fazer parte dessa família. E quando chega uma pessoa nova, o grupo todo se modifica. Não é só um casal mais um filho.
Não, agora esse casal ele se transforma e esses acordos que eram feitos antes, eles vão ter que ser talvez revistos e ampliados, porque agora a gente vai ter que acordar com relação a como a gente vai fazer para educar esses filhos, a como a gente vai fazer para lidar com eles, né? E como educar, mais uma vez, vai remeter ao quê? A sua história, a história que você teve, a como a pessoa te educou, essa pessoa da sua família. E isso repercute na hora de você educar o filho também. E aí é que o negócio começa se tornar mais difícil, porque agora a gente vai ter que verificar como que a gente faz para esse casal ele conseguir se entender agora nessa nova posição. E por que isso é complicado? Porque aí, ok, né? Abre mão lá da garrafa, abre mão do leite, mas você vai abrir mão. Quando a coisa chega nos filhos, fica um pouco mais complexo. Você vai abrir mão de fazer aquela tradição da sua família com o seu filho? Se você teve uma educação mais rígida, de repente, você vai conseguir abrir mão a hora que você tiver, de repente, um parceiro que é um pouco mais flexível? Ou você vai se manter leal ao que a sua família trouxe, né? Como que você vai escolher? Aí é que são elas. Porque neste momento é um momento mais complexo que muitas vezes ocorrem conflitos por conta da gente acabar se mantendo ali fiel. A gente mantém uma lealdade com relação à família de origem. O que significa isso? Se a minha família fazia assim, se os meus pais, ou quem representou a função de pais, agiu assim comigo, e essa foi a educação que eu tive, e eu estou aqui inteira, porque sempre os argumentos, mas eu tive essa educação, se alguém vem fazer uma crítica, um apontamento, não, mas eu sobrevivi. Tá tudo ótimo, porque eu sobrevivi, né? Então eu quero fazer a mesma coisa. Se você se mantém muito enraizado, leal a isso, essa forma da sua família ser, e o outro também se mantém, nós vamos ser atrito. E aí é o ponto, porque eu preciso fazer o quê? Me distanciar um pouco desta minha referência de educação que eu recebi dessa família, para que eu agora consiga construir em conjunto com este parceiro aquilo que vai ser nosso, da nossa família. Que vai sim trazer componentes da educação que um teve, da educação que o outro teve também, mas que talvez vocês façam coisas novas, diferentes, e que vão ser de vocês, né? Que não vão ser ali da família de origem. E isso exige, como eu disse para vocês, esse exercício de eu conseguir ali me distanciar um pouco dessa realidade que eu vivi com os meus pais para construir algo em conjunto com este parceiro. E mais uma vez, se eu já tenho uma relação que eu sou ali muito... tenho uma relação muito fusionada, misturada com esses pais, que eu não consigo diferenciar muito bem o que é pai e o que é filho, fica muito difícil. Temos outras situações em que, de repente, que eu já observei também, esse casal, ele não acaba não mantendo mesmo uma relação e, de repente, sei lá, o marido se ausenta ou essa pessoa se ausenta totalmente. E aí, essa pessoa que ficou, né, às vezes... temos pais realmente que são omissos, né? Que realmente eles não assumem, às vezes só pagam ali a pensão e olhe lá, e emocionalmente acabam sendo ausentes. O que acontece? Muitas vezes essa mulher também, ela vai morar junto com esses pais, né? Porque de repente a situação financeira dela não permite, ou porque emocionalmente também ela tem dificuldade de se afastar deles. E aí ela acaba morando com esses pais, e esses pais acabam interferindo na forma de educar desses filhos. E isso é uma coisa que acontece muito, né? A presença desses avós que podem estar interferindo, que às vezes acabam ficando com as crianças para os pais poderem trabalhar, e nesse processo de ficar com as crianças, é claro que eles vão fazer do jeito que eles acham que é mais correto, não é o jeito que os pais querem. Eles estão fazendo um favor, eles vão fazer do jeito que eles realmente querem fazer. Então, vejam que todas essas questões vão influenciando. Porque a gente está dizendo que quando as coisas não ficam claras, o espaço de cada um não fica claro, o que cada um deve fazer, a função que cada um deve desempenhar na família, né? As relações são muito misturadas, não tem limite, né? Do que é meu, do que é do outro. O que acontece? Isso vai repercutir em todas as relações que a gente for ter ao longo da vida.
porque esse é o jeito que a gente aprendeu a se relacionar. A gente nem percebe, né? A gente nem percebe, mas a gente se sente mal. Se eu tô numa relação que tá tudo muito misturado, eu espero a mesma coisa dos outros, né? Eu quero que os outros também se relacionem assim, é o jeito que eu sei, né? A Sheila aqui concordando, falando que acontece muito, que o jeito mais errado que eles puderem. Sim, vocês comentaram outras coisas aqui, né? Só para não perder a linha de raciocínio, depois qualquer coisa eu volto. Então a gente vai observando que isso vai se repercutindo nas outras relações. E em relação a pais e filhos, acontece a mesma coisa com o casal. A gente tem a referência dos pais e aí você fala assim, não, eu quero fazer igual aos meus pais isso. Ou eu quero ser o oposto, eu quero fazer o contrário. E nessa de fazer o contrário, a gente também tem hoje uma dificuldade muito grande, que é a questão de a pessoa ter dificuldade, às vezes, de confundir, né, o que é limite bom, né, que todo mundo precisa ter e do que não é. Então, de repente, eu sofri muito lá atrás com a minha família, me faltou muita coisa. Aí eu quero fazer o oposto agora, eu quero oferecer tudo para a criança. Isso também não é bom, isso também é um problema. E mais, às vezes as pessoas, elas tentam fazer diferente, como eu disse, conscientemente eu quero fazer diferente, mas sem perceber ela está fazendo a mesma coisa. E aí é interessante porque a gente observa, os pais às vezes eles se tocam disso quando eles observam a criança agindo igual. Que criança é uma coisa, né, gente? Criança, claro, todos nós, a gente aprende muito mais pelo exemplo do que pelas palavras. Então a criança vê lá os pais fazendo alguma coisa, o que ela faz? Ela repete na brincadeira dela. Ou ela fala com os pais em algum momento da mesma forma que elas escutaram. Ela repete com a boneca, né? Ela briga com a boneca igual os pais brigam com ela. E aí o que acontece? Aí que o pai se dá conta, olha o que eu tô fazendo. Olha, ela entende, ela tá aprendendo, sim. E você tá fazendo a mesma coisa que você de repente criticava lá nos seus pais. E ok, né? Mas era um motivo realmente para crítica. Você que tem que se avaliar e verificar se realmente você não precisa mudar. Tem muitas pessoas, né, que de repente tinha uma relação conflituosa com a minha mãe. Quando tem uma filha mulher, tem muita dificuldade de se relacionar com essa filha mulher. Porque tinha essa dificuldade lá atrás. E é como se isso, né, trouxesse ali uma bagagem que dificulta essa pessoa lidar com essa filha. Não é regra, gente, não significa que toda vez vai acontecer, mas o que eu tô dizendo aqui são vários exemplos para vocês entenderem que isto vai, em algum momento, aquilo que a gente viveu lá na nossa família repercute na forma como eu vou educar os filhos. E se eu disse para vocês que para ser um casal, né, antes eu tenho que, né, ser esse eu separado da minha família, com a minha própria independência, a mesma coisa acontece quando eu penso em ser pais. E eu preciso deixar de ser filho, porque senão o que acontece também, né? Pode ser que você acabe deixando esse seu filho para ser criado pelos seus pais e acabe não tendo um papel ali tão intenso enquanto pai, mãe ou representando essa função que seja. Então, esse processo da gente se tornar um eu separado, com as suas características, independente, conseguindo lidar emocionalmente com as coisas, isso é importante em todos os contextos e isso vai repercutir nas relações que a gente vai estabelecer depois. E parece óbvio, né? Vocês podem ouvir falar, cara, esse negócio de tornar eu, o que é isso? Todo mundo já não é eu? Não. Não. Sinto dizer, mas não é todo mundo. Tem muitos que ainda ficam ali tão misturados que nem sabem o que é da família, o que é realmente deles, características dele, o que ele realmente gosta. Isso é um processo, tá? Não é uma coisa assim que definiu, pronto, tá tudo certo, a gente tá sempre mudando. A gente tá sempre olhando para essas relações com uma forma diferente. Então a gente precisa entender e se atentar a elas quando elas surgirem. Bom, deixa eu ver aqui se tem alguma coisa que eu não falei. Eu acho que... sim. Outra coisa, né? Que ser pai também não é uma coisa que se inicia no momento em que a mulher fica grávida. Mas esse processo de se tornar pais, ele se inicia desde as brincadeiras infantis que a gente tem. Que a gente começa a representar ali quem é o papai, quem é a mamãe, quem é o filhinho, como que se comportam. Então, esse processo de se tornar pais, ele envolve toda uma construção desde o início, lá nas nossas brincadeiras, que a gente vai meio que treinando como que é fazer isso. Claro que, em geral, tá mudando,
mas em geral, na sociedade, ela ainda, as mulheres acabam talvez fazendo mais isso pelas brincadeiras de boneca, mas a gente já tá mudando isso, né, com relação à questão que não tem que associar uma determinada brincadeira a um gênero. Agora, a gente vive esse processo, né, de representar isso desde criança e depois acabar tendo, né, na nossa vida adulta, expectativas desde como que era ser pai ou ser mãe, desde que a gente viveu lá na nossa infância. Não deixar de ser filho é um arquétipo, a criança. Paula. Sim, você está falando aí junguiana, né, Paula? Eu vou aqui sentar na psicanálise, que sabe que é o meu foco mesmo. Mas sim, esse é o processo. E mesmo quando a gente passa por essas vivências, mesmo que biologicamente, sei lá, eu casei oficialmente, e eu realmente já pari um bebê e tudo mais, ainda assim, isso não significa que emocionalmente eu consegui me desprender desta função. Quando eu te falo isso, eu não tô falando que vai abandonar a família de origem, que nunca mais vai encontrar, que nunca mais vai querer agradar, não é esse extremismo. Mas é emocionalmente ter uma independência, uma separação em que eu entendo que sou eu e eu respeito isso e respeito o espaço do outro também. E não deixo que o outro invada esse meu espaço. Não venha tomar decisões que eu não concordo. E quando eu falo isso, olha, que é mais repercussão que quando você tem filhos? Que todo mundo, a pessoa que encontra você na rua quer palpitar, né? Quem aí já ficou grávida, já ouvi muitos relatos, né? A pessoa na rua vem, quer palpitar como eu tenho que educar meu filho, nem me conhece. E já quer dar palpite, que dirá com a família de origem. Então, essas separações, elas precisam acontecer. Se não acontecem, gera conflitos. Porque aí, nessa relação conjugal, também vai ter conflitos. Eles vão se desentender e isso repercute também no exercício da função parental. Então, vejam, né, que o que a gente tem é um movimento desde a nossa infância, isso a gente ir formando essa nossa personalidade. Nós não somos pessoas assim que eu formo o eu sozinho. Não. O meio social que você está inserido influencia muito para a pessoa que você vai se tornar. Então, você já nasceu num lugar que colocou você em uma determinada posição, né? Colocou expectativas em cima de você, de quem você deveria ser, o que você deveria fazer, quais as suas características, o que eles esperavam que você fosse. Nasceu nesse grupo. Esse grupo tem um monte de regras, de combinados, e você tá ali, você interage, segue essas regras. Essas relações, elas tem um jeito, né, que esse grupo familiar, ele decide se relacionar, você está nele, você vai aprendendo esse mesmo modo de se relacionar, vai sendo transmitido para você essa maneira de estar com o outro, e você tem que passar nesse processo ao longo da vida de receber essas influências, estar nesse grupo e ao mesmo tempo, estando no grupo, não se anular, ou seja, eu faço parte do grupo, mas também existe esse eu que consegue se diferenciar, que consegue fazer coisas diferentes do que esse grupo faz, que consegue definir o que ele mesmo quer e não somente o que os outros estão esperando que ele faça. A Érica tá falando aqui, né? Eu nunca atendi as expectativas dos meus pais. Sim, mas veja, não é só de atender, é o desejo também de ficar atendendo. Eu não atendo, mas eu fico, né? Não tô dizendo que é o seu caso, mas tô dizendo assim, não atendo e fico ali, nossa, mas eu precisava, tudo que eu faço nunca nada tá suficiente, porque meus pais queriam que eu fizesse de outro jeito. Seus pais são seus pais, eles vão ter que lidar com isso. Lidar com o fato de que você não é uma extensão deles, né? Um pedaço deles que tem que ser perfeito e fazer tudo aquilo que eles não conseguiram. Na realidade que não é isso. Os pais querem, né? Fica o filho como aquele ideal. Deixa eu falar mais disso amanhã, hein? Ó, fica o gancho, vou falar mais disso amanhã. A verdade é que você não é, você é uma pessoa diferente. Eles contribuíram muito na pessoa que você se tornou. Mas você precisa se tornar você mesma, independente daquilo que eles querem, né? E aí esse processo de separação e de não depender emocionalmente tanto desses pais. E isso, só quero fazer um adendo, porque às vezes a gente fala isso e as pessoas elas ficam com uma sensação de que a pessoa escolhe. Ou, por exemplo, ela é imatura, né? Ela não consegue. Olha lá, fica grudada no pai, grudada na mãe, né? Parece que é uma coisa assim, eu decidi, né? É uma coisa que a gente aperta um botão. Pronto, me tornei independente? Não, não é.
Gente, não é. Eu estou num meio em que todo mundo coloca essa expectativa, todo mundo se relaciona assim. Para eu sair disso e conseguir me diferenciar, vocês percebem que é um processo. Vai exigir muito da pessoa. Não é simples. Eu falei isso para vocês ontem. Falei, gente, veja num grupo. Quando você quer fazer uma coisa diferente naquele grupo, como o grupo reage? Claro, grupos mais flexíveis, grupos menos flexíveis, mas como que muitas vezes se reage? Chegou um estranho, opa, propôs uma coisa estranha para esse grupo, opa, peraí, todo mundo fica em alerta, porque o que une é essa semelhança. Você está trazendo uma coisa diferente, será que isso não vai fazer com que a gente se desintegre, esse grupo se separe? Então o grupo resiste à mudança. Para você conseguir superar isso nesse grupo e conseguir se diferenciar e conseguir entender que, ok, tem essas expectativas deles, mas eu preciso ver quem eu sou. Gente, é um processo, tá? E para algumas pessoas pode ser um pouco mais tranquilo, para outras um pouco mais difícil por conta de como essa estrutura foi organizada. E aí a gente entra nesse processo, né, para me tornar eu, e aí sim facilita. Para eu me tornar esse terceiro junto com esse casal, né, que eu tô com esse outro, a gente tem essas características em comum. Para eu agora ter essa relação de pai, né, pai ou mãe com esse filho. Então, eu consegui me desprender e agora adquirir novos papéis, novas funções. Mas não é simples, não é óbvio, não é algo que a pessoa escolhe conscientemente. Eu tomei a decisão de que agora eu quero me separar. Não, porque isso exige um custo emocional muito grande, né? E pagar esta conta é um processo que às vezes você não tem recurso suficiente ainda psíquico para lidar. E o que a gente faz, né? Quando a gente está em terapia, por exemplo, a gente vai pensando que a gente vai atender pessoas que estão passando por isso. A gente vai começando a clarear para essa pessoa essas questões inconscientes que às vezes barram ela, impedem ela de facilitar, de ter um relacionamento mais tranquilo, né? De conseguir ter coisas vivências entre pais e filhos que sejam deles e não mais tão remetendo a essa origem familiar. E para essa pessoa lidar muitas vezes com um processo de culpa por não, de repente, fazer aquilo que a família orienta a fazer. Mesmo quando ela faça, ela se sente mal. Mas para ela deixar de fazer, às vezes ela se sente mais mal ainda. Ela se sente tão culpada que às vezes eu prefiro fazer uma coisa que eu não quero do que ir lá e fazer o que eu quero e me sentir mais culpado, que vai gerar mais sofrimento do que exceder ao outro. Veja, vamos dizer, você nunca passou, né? Por isso, se não passou, que bom, mas muitas pessoas passam. E nós, quando estivermos trabalhando, nós vamos esclarecer essas questões. E quando isso esbarra, de repente, num casal, você está lá atendendo, de repente você está atendendo um casal, precisa ir clareando, olha, né? Você está observando, né, que na sua família era desse jeito que era constituído? Porque a gente que estuda psicologia, a gente começa a entender tanto dessas coisas que a gente começa a achar que é natural para todo mundo refletir sobre as suas relações, que todo mundo pensa sobre elas, todo mundo consegue perceber aspectos. Tem pessoas que conseguem fazer isso muito bem, mas ainda assim, se a gente entende na psicanálise que a maior parte do nosso psiquismo é inconsciente, está fora do campo da consciência, a gente não consegue dar nome, a gente não consegue perceber que ela está ali, pensar sobre ela, o que eu estou entendendo? Né? Que mesmo que essa pessoa reflita muito, tem coisas da história dela que ela não vai enxergar sozinha. E que nosso papel vai facilitar nesse processo. Então, a gente precisa ter claro essas influências na vida dessa pessoa. Porque aí, quando elas repercutirem de uma maneira que dificulta a relação que ela tem com ela mesma e com os demais, a gente consegue trabalhar para esclarecer, para tornar isso consciente. E quando tornamos isso consciente, claro, trabalhar para que ela lide com isso de uma maneira melhor, que vá favorecer essas relações familiares. Olha aqui, ó, tem alguns comentários aqui. Olha que eu embalei, né? Caramba! A Maria Odete, a mãe do meu esposo, telefona para ele para saber se almoçou, jantou, se foi no horário correto. Eu quero morrer, porque ele responde para não nos respeitar. Ele nem ela conseguem separar isso. Ai, Maria Odete, tá vendo como? É o que eu disse, ó. A Maria Odete trouxe o exemplo aqui com todos os detalhes. Né? Não tô falando teoria, gente, tô falando vida real, como se dizem os blogueiros. A Érica, minha mãe fala que nasci pronta, decidida, nunca deixei eles influenciarem no meu eu. Olha só, Érica. Mas olha eu já palpitando. Não consigo, vira e mexe eu palpito.
Você tá falando isso, mas talvez a sua estrutura familiar também tenha, por mais que eles queiram interferir, também seja de pessoas que talvez tenham esse respeito um pouco maior, em que as pessoas têm essa independência um pouco mais respeitada, entende? Pode ser que não, ok, você foi diferente. Mas pode ser que a família já favorecesse isso de alguma maneira, querendo ou não, né? Por mais que eles tentassem influenciar. Ah, Alana, eu sofri muito nessa obrigação de atender expectativas. Ai, Alana, isso. Isso, né? É isso. É importante a gente conseguir reconhecer isso. Porque se a gente não reconhece, essas coisas continuam influenciando a gente não percebe. E é um processo. Mesmo quando você reconhece, é um processo. Porque lembra o que eu disse? Você tá num grupo, é como se você tivesse esse acordo, esse contrato, aí todo mundo assinou sem nem saber as cláusulas, ninguém pensa sobre as cláusulas, tá assinado, nasceu ali, tá ali. E aí todo mundo assinou esse contrato e sente que tem que seguir aquilo à risca. E às vezes o contrato precisa ter as cláusulas revistas, né? E agora você propor isso é mudar a estrutura daquele grupo. Não é fácil. Né? É um processo. Para algumas pessoas, que nem a Erika falou que é um pouco mais tranquilo. Para outras, isso vai ser um processo um pouco mais difícil. Então, a gente vai trabalhar nisso. E aí é o ponto, né? Que a gente trabalha nessas relações. Se atende criança, você vai trabalhar nisso com os pais. Porque os pais chegam também cheios de expectativa com as crianças, né? As crianças têm que fazer 1000 coisas. As crianças de hoje, né? Que eu brinco que elas são como se fossem mini empreendedoras. Porque elas fazem 1000 coisas. Elas vão na escola, elas fazem uma aula de música, elas têm que também praticar um esporte, também têm que aprender uma língua, também têm que aprender robótica, também tem... Aí você fala, gente, não sobra tempo para a criança brincar. Que isso estimula tanto o desenvolvimento, a gente estuda isso, a gente sabe. E às vezes as pessoas, né, colocam tantas tarefas, parece que é um mini empreendedor. Se ele não aprender tudo isso agora, ele não vai se dar bem no futuro. Olha a nossa sociedade, como que funciona, né? A gente carrega isso. E aí outro ponto. Eu falei para vocês da família, eu tô focando em família porque, né, é o tema. Mas a nossa sociedade, ela influencia muito para esta maneira também da gente se relacionar. E amanhã a gente vai falar mais sobre isso, tá? Porque a gente vai falar do nosso contexto atual, então eu vou conseguir aprofundar um pouquinho mais. A Alana disse aqui que é um processo para libertação. E isso não é deixar de amar. Isso, ai, que linda, Ana! Isso é uma coisa que a gente tem que trabalhar na gente, porque, veja, o que eu disse pra vocês, quando a gente tá numa família em que às vezes as coisas ficam muito misturadas, o que cada um tem que fazer e tal, qual é a função de cada um, todo mundo se mete um na vida do outro, não se tem muito bem claro esse respeito, o que acontece é que o amor, ele é entendido assim, amar é estar junto o tempo todo. Esta é a lógica. Se você cria essa lógica, qualquer ação que você faça, que faça você se separar desse outro, você vai sentir que você está abandonando o outro, que você está deixando de amar, que isso não é amor, que você está fazendo algo de ruim para o outro. Isso vai causar uma culpa muito grande. Então, esse processo, né, de libertação é o quê? Eu posso continuar amando, continuar fazendo parte desse grupo, mas respeitando os meus limites. E respeitar os nossos limites é bom. Você também começa a respeitar os limites do outro. A de repente parar de interferir em coisa que também não é da sua conta. Basicamente isso. Você começa a ter começa a perceber o quanto que é importante cada um ter o seu próprio espaço. E o seu próprio espaço o quê? Para ter coisas que são comuns, que eu compartilho, que eu me identifico com o outro, mas outras que são diferentes. De repente ninguém na minha casa faz, ninguém gosta. Mas que eu gosto, que são características minhas e que tá tudo bem. E que amar, né? Na realidade, para amar eu tenho que amar o outro enquanto o outro sendo separado. Amar enquanto eu me misturo, eu não sei direito que sou eu que é o outro. Amar de verdade é o quê? Enquanto eu vejo que o outro tem características diferentes, próprias, únicas, e eu consigo amar apesar disso, apesar dessas diferenças, olhando esse outro como uma pessoa inteira e não como uma parte de mim, que tem que ficar grudada comigo o tempo inteiro, e se não tá grudada, não é mais amor. E é isso, tá? Parece fácil, né? Falando é bonito, mas o processo, ele demanda muito. É isso, um processo, né? A Erika aqui, ó, não foi tranquilo, foi o patinho feio, mas resisti. Sim, eu não sei se estava aqui, Erika, ontem mais, falei das posições que cada um ocupa. Eu não falei patinho feio, mas tem aquela da ovelha negra, né?
Quem já não viu, né, a música da Rita Lee, né? Descobri que eu sou a ovelha negra da família. Quer dizer, olha só, você é aquela que vem, quer perverter, quer fazer tudo diferente. E não é à toa que tem esse membro específico ocupando essa função de vir e fazer diferente, né? Então é o que eu digo, gente, ó, a gente estuda a família, eu fico empolgada. Fico empolgada porque você vai, quando você começa a destrinchar essas coisas, você vê, tem tanta coisa que a gente não se dá conta e que influencia muito, 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 muito as nossas relações, gente. É impressionante. Então, a gente falou hoje, né, bastante dessas repercussões da família na vida adulta, né? E amanhã, último dia, né, nossa última live, amanhã, o mesmo horário, gente, às 19h30. Amanhã a gente vai estar falando sobre as relações familiares na atualidade. Foi outro pedido de vocês também. E eu vou falar bastante sobre essa relação também de pais e filhos, né? Que eu acho que isso é uma coisa válida da gente dizer. Como que está essa relação de pais e filhos? Como que está nesse momento de pandemia? Nós vamos conversar sobre isso e vamos aí meio que fechando, né? Encerrando nessa nossa semana, né? Que foi tão especial, né? Que eu tô muito contente por ver vocês aqui, por ver vocês interagindo. Isso é muito, muito, muito estimulante. Se vocês quiserem aí, mandem aí os feedbacks. E qual é o momento? Momento de vocês tirarem o print. Só esperem, esperem. Vamos aqui, né, nos preparar para ficar bonita na foto. E vocês vão tirar um print. Claro, quem quiser, mas assim, gente, que eu digo, profissional, poste que você está estudando. Posta que você está se capacitando. Posta que numa noite de quinta-feira, podia estar fazendo qualquer outra coisa, podia estar assistindo uma série, podia estar dormindo, fazendo o quê? Nada. Mas não, você está aqui aprendendo. Então vamos lá, gente, tira um print. Daí! E marque aí nos seus stories, me marca, porque eu vou estar repostando aqui. E isso estimula. Aquele que desanimou, que falou, depois eu vejo gravado, sabe? Aquele lá. Ele vê que você estava participando, ele vê que o pessoal estava engajado e estimula ele. Opa, né? Preciso me engajar também. Preciso estar aqui, o pessoal está correndo atrás, eu tô ficando para trás, né? Então, bora lá. Amanhã, esse último dia muito especial, vou aguardar vocês. Continuem fazendo as postagens, mandem feedback, mandem mensagens, né? Sugestões e a gente vai estar se encontrando aqui amanhã, neste bate-canal, às 19h30. Certo, gente? Pessoal aqui, ó, agradecendo. Obrigada, viu? Mariodete, Mari, Érica, Sheila, todo mundo aqui que tá comentando. Agradeço muito mesmo. E aguardo vocês aqui amanhã. Amanhã, deixa eu só um detalhe. Amanhã é sexta-feira. Amanhã é só para os fortes, tá? Que não vão marcar outro compromisso. Que vão se comprometer a estar comigo aqui. Certo, gente? Espero que vocês fiquem bem. Boa noite para vocês e até amanhã, gente. Tchau, tchau.